aqui é o Bruno Gimenez e seja muito bem-vindo ao Espiritualidade na Prática, os mistérios da alma nos últimos episódios dessa série de 365 dias. E se foram 365 dias, quer dizer que um ano, todos os dias, eu estava aqui com vocês. E tem gente que não toma banho todos os dias. Tem gente que não escova os dentes todos os dias. Tem gente que não arruma a cama todos os dias. Tem gente que não faz um monte de coisa todos os dias, mas todos os dias estávamos aqui. Agora, uma das coisas que eu me cobro é ser o exemplo daquilo que eu mesmo ensino. E eu vou falar hoje de um vídeo totalmente diferente, mas era um vídeo que eu estava esperando para poder explicar muitas das coisas que a gente tinha durante o programa, para você ver que nada era perdido, tudo tinha um objetivo. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas eu amo ser professor. E como eu aprendi a trabalhar com a internet, ensinar outros profissionais a viver sua paixão e transformar sua paixão num trabalho online, eu também tenho turmas, eu tenho cursos, eu tenho um grupo de mastermind para desenvolvimento pessoal no mundo online. E eu estimulo, incentivo muitos essas pessoas para que elas comecem, para que elas tenham feito melhor que perfeito, desde que elas continuem evoluindo, para que elas vençam o medo, para que elas vençam as dificuldades, para que elas se atrevam a fazer um trabalho de impactar pessoas. Mas também tem uma outra coisa. Eu, a Patrícia, a equipe Luz da Serra, a gente ensina desenvolvimento pessoal, prosperidade, espiritualidade prática há muitos anos. E uma das coisas que a gente queria se cobrar, queria ter certeza, é que durante todos os vídeos a gente estava colocando os nossos princípios e valores nessa caminhada. Então eu vou falar para você sobre alguns elementos. Você que acompanhou pelo menos uns 20 vídeos do Espiritualidade na Prática, deve ter visto de uma forma variada alguns desses elementos. E todos esses elementos tinham um propósito, acredite. O primeiro elemento é a vinheta. Quantas vezes você viu a gente mudando vinheta e eu falando, solta a vinheta, Juliana. Solta a vinheta aí, Juliana! Solta a vinheta, Juliana! Juliana, solta a vinheta aí! Juliana, vamos trabalhar, minha filha? Solta a vinheta. Certo? Qual era a ideia da vinheta? A ideia da vinheta é que a sua mente tivesse um pequeno stop, uma pequena fração de momento que falasse, opa, vai começar o programa. Quando a gente faz isso várias vezes, esta vinheta acaba criando um acionador mental e, querendo ou não, liga um momento de atenção focada que você sabe que vai começar. Por isso nós investimos na vinheta. E somente no final do programa a gente tirou absolutamente, a vinheta começava antes de mim. Então, para que nós fizemos isso? Para você ter mais atenção focada, para a informação fazer mais sentido para você, para a informação entrar mais na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos. Outra coisa, eu falava, solta a vinheta. O que eu falava, Tirolipa? Juliana. Quem era a Juliana? A cabra que surgiu no meio do nada um dia que eu falei mistérios da alma, brincando, e eu falei, nossa, parece uma cabra. E aí no outro dia o Léo inventou de pôr a cabra, que parecia uma cabra. Aí eu falei, quer saber, se eu tivesse uma cabra, ela ia chamar Juliana, porque Juliana era o nome que eu iria chamar se eu tivesse sido menina, porque quando eu nasci não tinha ultrassom, não dá pra saber o sexo. Então minha mãe falou pro meu pai, se for menina vai ser Juliana, se for menino vai ser Bruno. Até já contei por que o meu nome é Bruno, por causa de uma pizzaria, né? Tá, tudo bem. Então daí, dentro desse contexto, a Juliana, eu batizei a cabra de Juliana, como se fosse o meu nome de zoeira, ela pegou. Ela não existe, gente, de verdade. A gente inventou. E por que da cabra? Por que a gente pôs um animal, além de mim, um outro animal nos vídeos? Porque o animal é conexão, o animal é amor. Olha a conexão de afeto que a gente tem com os animais. Animaizinhos são usados para educar crianças, para trazer amor e brincadeirinhas. A gente achou que isso ia fazer bem. Fez, né? Fofuxo, né? Legal demais. Outra coisa, o tempo inteiro a gente valorizou a nossa equipe. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho, ou pelo menos ninguém faz nada de qualidade sozinho. E equipe para nós é muito importante. Nós acreditamos que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E é por isso que de vez em quando eu tive que submeter vocês à fase de ver o Tirolipa com esse cabelo ridículo que foi crescendo ao longo dos programas. E o Léo, a Raquel, a Carol e todo mundo que tem El, que tem nome de anjo, pode trabalhar aqui no Luz da Serra. Principalmente com os vídeos. Outra coisa muito importante, eu comecei, e quando eu comecei, eu fiz num banco, num canto, nos vídeos de qualquer jeito, eu comecei. Depois, com o tempo, a gente foi melhorando as edições, melhorando as gravações, e em muitos momentos as gravações eram toscas. O que isso é a principal mensagem que eu passo para os meus alunos e seguidores? Começo simples. Não espere a perfeição para começar, comece para que você possa aperfeiçoar. Nunca se esqueça disso, começo simples. Outra coisa,
A essência e a verdade estiveram presentes todos os tempos. As edições mudaram, as filmagens mudaram, meu cabelinho mudou, minha cara mais de bolacha, menos bolacha, de sono, no sono, de bravo, de feliz, um dia louco, um dia feliz, mas a essência jamais mudou. Outro item, sem filtro. Eu sei que muitos especialistas, e quando você está na mídia, as pessoas falam que você tem que maquiar suas palavras, maquiar o seu jeito e mostrar para as pessoas uma impressão de sucesso que não é exatamente o que você é. Sem filtro todo o tempo. Você viu o Bruno como ele é, o que ele acredita, com seus erros, com seus acertos. Isso é a minha marca pessoal. O Luz da Serra segue isso, mas eu não posso negar que isso sou eu. Eu sou 100% verdadeiro, eu falo o que eu acredito, eu defendo as minhas ideias e é uma das coisas que eu acho mais importante. Então por isso que nós fizemos um programa sem filtro, que eu falava da minha vida, eu me dirigia a você como um amigo e eu imaginava que do outro lado da lente da filmadora tinha um amigo, uma pessoa que eu podia trocar ideia, falar de coração para coração. Outra coisa, este aí é um item que eu peço que você preste muita atenção. Objetivo do projeto sempre declarado aos quatro cantos. Levar a espiritualidade na prática e desmistificar mistérios da alma o tempo inteiro. Eu queria ajudar você a ter prosperidade, clareza, propósito, vencer os medos, ou seja, despertar sua espiritualidade de prática para o dia a dia e desvendar os mistérios da alma de uma forma livre e leve. Outra coisa, durante todo o vídeo, durante todos os vídeos, um dos itens do meu jeito de ensinar sobre tudo que eu falo nos meus programas, sobre tudo que eu falo nos meus livros você precisa aprender a avaliar o seu progresso. E como é que a gente fazia essa avaliação no progresso? Uma das coisas é ouvindo muito você. A gente fez pesquisa durante todo o tempo, a gente olhava todas as estatísticas de curtida, de comentário, de dislike, que é quando a pessoa clica para baixo, quantidade de comentários, quantidade de compartilhamento, com sistemas e programações avançadas para a gente te ouvir, para a gente entender, para a gente avaliar o progresso, o número de inscritos, o número de progresso de cada vídeo uma estatística muito clara, muito definida. A gente aprendeu a fazer isso e eu acredito que você também tem que aprender a olhar como que você pode avaliar o seu progresso, como que você mede o seu progresso nos projetos que você faz. Parceria, outro item. Você não tem como ser bom em tudo. Você tem que ser humilde e naquilo que você não consegue ser bom, você pede ajuda. E foi por isso que todo o tempo, sempre que possível, eu convidava alguém, eu entrevistava alguém para falar sobre um assunto específico que eu não sou mestre no tema, que eu não sou bom no tema, que eu não consigo nem arranhar o tema. Em todo momento, eu pedi ajuda de parceiros, porque eu acredito em sintonia elevada em mentores. Pessoas que são mentores para mim, que poderiam ajudar você mais do que eu. Então, não tenha medo de pedir ajuda. Não seja orgulhoso achar que você tem que fazer tudo, não precisa. Você tem que saber para quem que você pede ajuda, simples assim. Nunca se esqueça disso. Linguiça Moment, lembra? Linguiça Moment só surgiu no final. Porque embora eu tenha que concordar com a maioria das pessoas, entendo, mas não concordo, acho que é melhor dizer assim, muita gente reclamou que eu encho muita linguiça, que eu falo, mas eu expliquei por que eu faço isso. Porque quando você está conversando com um amigo, o amigo não fala, vai logo ao assunto, eu não quero saber das suas emoções. Não, amigo troca conversa, joga conversa fora. E quando eu ligava a filmadora, a todo momento eu estava me vendo com um amigo, contando da vida. E aqueles que só queriam o assunto falavam, você enrola muito, vai direto ao assunto. Não tem coisa que me deixava mais puto da vida. Ele começa com 3,39. Ó, gente, só avisando, começa com 2,29. Eu me sentia uma prostituta usada. Desculpa se você é prostituta, errei, não devia ter falado. Mas o fato é o seguinte, sabe aquela pior do que isso, porque a prostituta ainda recebe. Sabe aquela mulher que o marido não quer nada com ela, só quer sexo. E ele chega em cima, não dá carinho, não beija, não trata bem, não cuida, não respeita, ele só quer bimbar. E eu me sentia assim. Uma pessoa totalmente descartável e a pessoa totalmente no interesse. Então, eu sei que quando as pessoas começaram a falar enche muita linguiça, o que eu fiz? Eu peguei a crítica e usei a irreverência, a diversão para transformar a crítica num elemento que mudasse a minha vida. Então nós criamos o Linguiça Moment. E o Linguiça Moment surgiu de tantas pessoas falarem que eu encho linguiça demais. E o que eu encho linguiça demais é quando eu conto as minhas histórias. Aí eu criei o Linguiça Moment, que é o momento que eu conto história. Certo? Outra coisa, nós moramos em Nova Petrópolis, que é colonização alemã. E esse povo dessa cidade que eu amo tem uma qualidade incrível, são pontuais. E nós também fizemos isso. Como é que eu quero que você me escute se eu não mostrar para você respeito e pontualidade? Então, todos os dias, não era 18h31, 18h33, 18h30, a gente tinha um programa aqui.
Palavra, respeite a sua palavra. Falou, cumpre. Se não vai cumprir, avisa com antecedência. Ei, não vou cumprir, mas eu tô aqui contigo. A gente tem que respeitar a palavra, tem que ser pontual, porque como que você vai querer confiança e respeito das pessoas se você não as respeita? Muito sério, isso era um dos ensinamentos, um dos princípios desse programa. 365 dias, eu falei o tempo inteiro. Por quê? Porque você tem que ter uma meta em mente. Eu falei o tempo inteiro, são 300... uma olhadinha de dedo. São 365, isso é cacuete, você pode olhar toda vez que eu passo papel, pôr o dedo na boca. 365, eu fiquei falando meta, clareza na meta, inclusive você que vai dar um passo comigo no programa que eu criei, para quem quer ir além, depois aqui do Espiritualidade na Prática, o Legado EP, ou Legado Espiritualidade na Prática, é uma das coisas que eu mais vou falar, sobre desejo ardente e como você consegue criar desejos ardentes. Ou seja, a meta é clara, 365, 360, eu não sabia nem se eu ia estar vivo, mas alguém ia psicografar por mim e ia sair esse vídeo, ia. Era claro para todo mundo da equipe, meta, tenha meta clara, assim, incandescente, queimando a sua alma, em um sentido positivo. E aí, uma última coisa que eu quero falar, duas outras coisas. Em cima do muro, jamais, não dá para você acender a vela pro santo e pro capeta, não tem como. Nunca eu fiquei em cima do muro nesse programa. Eu acredito numa sintonia e fiz de tudo para respeitar os outros. Fiz de tudo para respeitar o caminho e para não ser ácido demais, para não ser babaca, imbecil, mas eu nunca fiquei em cima do muro. Eu sempre falei aquilo que eu acredito e eu acredito que isso é importante para você. Respeite os lados, esteja amor, tenha respeito, esteja dentro desse processo de amor e respeito, mas seja você mesmo e siga aquilo que você acredita. E por último, um dos vídeos que eu fiz está bloqueado, o vídeo que eu falava sobre bullying. Eu errei no tempero. Eu acho que errei, vou dizer errei. A minha assessoria jurídica olhou e falou, Bruno, você errou. A gente teve que tirar do ar. Eu fico arrependido disso? Não, eu errei. Às vezes nós erramos. A minha maior, esse último aprendizado, esse último item é que às vezes nós vamos errar. E quando nós errarmos, a gente vai assumir. E quando a gente errar, além de assumir, a gente vai aprender com isso. Então, permita-se errar, mas aprenda com os seus erros e faça o que você puder para melhorar isso. Eu tenho certeza que esses itens que eu pontuei aqui, foram vários itens, parece que agora vão ficar mais claros para você. E eu queria que esse vídeo não só contasse a história, mas que ele servisse de alguns padrões, que eu uso isso nos nossos programas, nos nossos livros, nos nossos conteúdos e tudo mais, que você visse como eles foram presentes. E tem mais outros vários itens que estavam presentes, mas eu separei esses que eu achei mais importantes. E assim, o nosso time conseguiu fazer, deixar esse bom legado para você, deixar esse caminho de espiritualidade na prática, que eu sei que melhorou e mudou a vida de muitas pessoas. Inclusive, se você é daquelas pessoas que comentou pouco, curtiu pouco, agora é a sua chance de comentar aqui o que o Espiritualidade na Prática fez por você, o que o Espiritualidade na Prática te ajudou a conquistar, o que o Espiritualidade na Prática te ajudou a ser, ou mudar, ou enxergar. Eu vou ficar muito feliz de saber. Além disso, eu gostaria de ir mais além aqui no YouTube. E eu espero que daqui 6 meses, quando eu voltar, eu vou fazer um vídeo por semana e eu vou mudar o nome do programa. O Espiritualidade na Prática acabou com os 365 dias. Foi um ciclo lindo e eu sou muito grato a vocês, a Deus, a toda a minha equipe por nos ajudar a chegar aqui. Eu vou pensar o nome do programa, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar um tempo de YouTube. Agora, uma coisa que eu não vou dar tempo é de ajudar outras pessoas a ir para o próximo nível. Só que eu sei que para ir para o próximo nível agora não dá pra gente fazer aqui no YouTube. Eu preciso de um programa fechado, numa área de membros controlada, com pessoas realmente comprometidas, que querem ir para o próximo nível e pegar o meu legado de propósito, de prosperidade, passo a passo, detalhado, para você que sentiu essa levada até agora e sabe que eu posso te ajudar e confia em mim, você vai querer ir mais além. Mas eu tenho que te dizer, nós estamos quase terminando a gravação do legado Espiritualidade na Prática de propósito e prosperidade. E eu não tenho como ter vagas para todo mundo. Portanto, fica atento que eu vou fazer uma aula especial no dia 4, o link está aqui embaixo, você já deve se cadastrar, porque o YouTube não está notificando. Ainda ontem teve oração nas segundas-feiras que a gente faz aqui no YouTube e não notificou, você provavelmente nem ficou sabendo. Porque o YouTube, ele simplesmente... Tô com coceira aqui no nariz, Rafa. Não tô contando mentira, dizem que quando a pessoa esfrega o nariz, tá com mentira. O estúdio é fechado e às vezes tem tanta coisa de isolamento acústico. Às vezes nós erramos. E aí o seguinte, o que acontece? A gente vai ter uma aula super especial, vou dar um monte de dica gratuita, um monte de coisa, mas no final dessa aula eu vou abrir oportunidade para você se cadastrar, se inscrever. Vou falar preço, vou falar condições, vou falar garantia, vou falar o que tem no curso, o que é a ideia do projeto, mas eu tenho certeza que você veio até agora, você vai querer garantir a sua vaga, porque o que eu estou prometendo para você,
o que eu tô trazendo para você é algo que você nunca viu em lugar nenhum, e eu tenho certeza que se você acreditou no meu trabalho e você já se transformou, esse material numa atmosfera mais controlada vai fazer toda a diferença. Então dia 4 eu te vejo, e eu gostaria que você comentasse aqui embaixo também qual desses itens que eu citei aqui mais mexeram contigo, mais fizeram sentido para você. Pô, vou gostar de saber, né? Um beijo grande, a gente se vê amanhã aqui no Espiritualidade na Prática às 18h30. Beijo grande, valeu!